E aí, gente, eu vou trazer uma mensagem hoje para você que quer ter uma vida reta, quer crescer em Cristo e quer esperar no Senhor. Para você que quer desfrutar das promessas de Deus até a salvação. E a única maneira dessas coisas acontecerem é estudando as Escrituras. Você quer crescer em Deus? Não vai estudar livro do Buda, não. Não vai estudar livro de psicologia, não. Estuda as Escrituras. Aí, o cristão deve esperar no Senhor, deve estudar as Escrituras e ter uma vida reta, né? Crescer em Cristo. E aqui Pedro, ele sugeriu que muitas pessoas iam ensinar errado, muitas pessoas iam distorcer a palavra, iam deturpar a palavra, muitas pessoas iam oprimir aqueles que querem buscar o entendimento, e muitas pessoas iam enganar, acho que eu já falei enganar, enganar muitos, como já tem acontecido hoje. Então a única maneira de nós não sermos enganados, crescermos na fé, parecermos com Cristo, esperarmos a vinda do Senhor, é estudando as Escrituras, é estudando a palavra. Não tem como você querer manusear um celular se você não lê o manual. Não tem como você entrar num carro novo e dirigir um carro importado, um carro automático, se você não lê o manual. Você pode até dirigir, mas não vai sair coisa boa. Você vai estragar. E você vai ensinar errado também as pessoas, porque você não sabe o manual. Então, como é que eu prego a palavra se eu não estudo a palavra? Se a Bíblia aqui manda, ó, o cristão deve esperar o Senhor, viver a vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Ele não está dizendo que você tem que fazer curso de nada, ele não tem que dizer que você está fazer alguma coisa, mas estuda as Escrituras. O conhecimento que eu tenho, gente, graças a Deus, se eu tenho algum conhecimento, eu leio a Bíblia. Agora eu leio 10, 15, 20 vezes por dia, mas eu leio, nem que seja um versículo só, mas eu leio. Tem aplicativos? Tem, mas de perguntas bíblicas, de respostas bíblicas, tudo na Bíblia. Então, se você não estuda as Escrituras, é impossível que você cresça. Se você não vai fazer uma faculdade, é impossível você vai fazer uma faculdade, é impossível você passar se você não estudar. Se você vai fazer o Enem, é impossível você tirar uma boa colocação se você não estuda. Vai fazer um concurso da mesma forma. Você só vai operar uma máquina se você ler. Então, para você conhecer a Deus, por que você não tem que estudar a Bíblia? Para você parecer com Cristo, como você não vai estudar a Bíblia? Então, pare de ser burro, pare de ir por cabeça de ninguém, vá estudar a Bíblia. Pregação é bom, mas você mesmo ler a Bíblia. Deus quer falar o seu coração. Então, muitas vezes a gente tem que ser grosso, por quê? Porque as pessoas são cabeça dura demais. Não, vou esperar fulano, hoje toda meia-noite ele prega uma palavra abençoada. Aí eu vou esperar por a palavra do dia, que é muito abençoada. É abençoada, mas Deus quer falar o seu coração, idiota. Deixa de ser imbecil, deixa de ser burro. Deus quer falar com você. Sua vida não vai para frente porque você não se submete à palavra de Deus. Chama para tomar sorvete, chama para comer pizza, chama para ir com os amigos na rua, você vai. Chama para ir para casa do seu amigo no final de semana, você vai. Então você tem que ter esse mesmo empenho para ler a palavra de Deus. A Bíblia fala no Salmo 1 que aquele que tem prazer em meditar nas Escrituras é o que Deus se agrada. Depois você lê lá o Salmo 1 para você ver o início ali. E aqui Pedro disse assim: ó, por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por essa razão, vou explicar nesse tanto que razão era essa. Deus ele quer achar nós como? Em paz, sem se preocupar com nada desse mundo, sem mácula, quer dizer, com o mínimo de pecado possível, o mínimo de mancha possível nas nossas vestes. Imagina um lençol branco. E você, o seu patrão lá, você está lavando a roupa, o seu patrão ele é bem perfeccionista. Se ele vê qualquer manchinha, ele já lhe pune. Então, nosso corpo tem que ser como esse lençol branco. Qualquer manchinha que você vê na sua vida que o seu patrão pode condenar, já tire. Então, sem mácula é dessa forma. E irrepreensíveis. Irrepreensíveis quer dizer que não é digno de ser repreendido. As pessoas muitas vezes repreendem os crentes. As pessoas do mundo têm repreendido os crentes. Fala, isso é crente? Isso é crente? Não fala nem da igreja, fala se é crente, porque o diabo ele não quer ferir a igreja, que a igreja é ferida por vida. Ele quer ferir a obra de Deus. Então ele fala, rapaz, isso aqui é crente, desse jeito. Então, quando você recebe esses comentários por fazer coisas que não agradam a Deus, você está sendo repreensível. Então Deus quer achar a gente irrepreensível. Como? Se alguém está criticando você porque você lê a palavra, porque você prega a palavra, porque você vive a palavra, beleza. Mas se alguém está criticando você porque você faz coisas do mundo, faz coisas que não é digna de crente, aí o negócio vai esquentar para o seu lado. Então Deus quer achar nós dessa forma. E tende por salvação a longanimidade, quer dizer, a paciência do nosso Senhor, como igualmente nosso irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Por essa razão, que razão é essa? Nós voltamos aqui. Ó.
a vinda do Senhor, os falsos mestres, o seu caráter, as suas obras, o justo castigo, a superioridade da palavra de Deus. Então as pessoas ali estavam sendo enganadas porque Paulo tinha escrito algumas coisas e as pessoas não entendiam. Mas tinha alguns mestres, falsos mestres, que faziam falsas obras, que anulavam a superioridade da palavra de Deus, estavam enganando o povo. Então é necessário que o povo estudasse a palavra. E ele disse assim, ó, o nosso irmão Paulo foi concedido por Deus sabedoria no 16, né? 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas ou epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Até Pedro disse que tinha dificuldade de entender. Então, dificuldade, não coloque dificuldade. Você fala assim, eu já li a Bíblia tantas vezes, não consigo entender. É normal. Se Pedro está dizendo que tinha dificuldade, quem é você? Pedro andou com Cristo e tinha dificuldade de entender a palavra de Cristo. Aí você que pegou a Bíblia hoje já quer entender tudo e diz que lê e não entende. Então, se esforce pelo menos, miserável. Que aí Deus vai ver o seu coração, o seu esforço e você vai ser abençoado. Então, coisas difíceis de entender. Que os ignorantes, quer dizer, aqueles que desconhecem, e instáveis, quer dizer, que não param numa fé só, tá aqui, tá ali, quer dizer, não para, são instáveis, não ficam quietos, não têm uma mesma fé, não têm um foco em Deus. Deturpam, quer dizer, enganam, distorcem, como também distorcem, deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como já estáis de antemão, acautelai-vos, quer dizer, tomai cuidado. Não sucedas que sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, quer dizer, que não se subordina à palavra de Deus. Decai da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como o dia eterno. Então tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos entender. Mas se nós colocarmos o princípio da santidade como um princípio de supremacia que prevalece sobre todas, nós conseguiremos entender. Uma coisa que tem enganado muitas pessoas na igreja é o casamento. A Bíblia fala que você que casou não pode separar mais, só se morrer. Aí muita gente fala assim, não, se casou, pode divorciar se foi traído. Na onde fala que você foi traído, pode divorciar e casar de novo? Fala que você pode divorciar, mas não pode casar de novo. E me mostra na Bíblia onde diz que tem que casar de novo. Casamento é um leito sem mácula. O próprio Jesus fala, acho que é Paulo que fala, que seja o vosso matrimônio um leito sem mácula, sem mancha, sem qualquer manchinha. E as pessoas, por não entender, por querer passar a mão na cabeça para ver a igreja cheia, têm pregado isso, que se você tá amaziado, mora com um cara, mas não é casado, você pode tomar santa ceia, você pode permanecer daquele jeito ali no pecado, e você vai para o inferno. Esse que está ensinando assim também vai para o inferno. A pessoa que casou, conhece a palavra de Deus, casou e separou, ou ela volta, ou ela fica divorciada sem casar. Então são coisas que as pessoas aqui deturpavam, porque não conseguiam entender. Mas se você colocar o princípio de santidade acima de todos, você vai saber que a palavra de Deus tem que obedecer, renúncia. Esse eu estou dando um exemplo do casamento. Pode vir milhões de pessoas. Eu não vou concordar que quem casa, exceto por morrer, pode casar de novo. Se você casou, ficou viúva, pode casar. Agora, o marido vivo, acabou, bau. Perdeu. Então, antes de casar, veja aí, para não fazer cagada. Porque você vai perder sua salvação se você casar de novo. Aquele que casa com um divorciado, ainda que você tenha se traído, comete adultério. Então, as pessoas, os falsos profetas, os falsos mestres, eles ensinam errado, eles não pregam a santidade. Gente, servir a Deus é uma coisa muito fina. Eu posso perder minha salvação por besteirinha. Se Jesus voltar hoje, eu posso ter perdido minha salvação por uma coisa. Até uma palavra que eu disse nesse vídeo. E as pessoas querem levar a vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que tem a vida miserável. E outra, dinheiro, prosperidade, cura, não é sinônimo de Deus estar na sua vida, não. Isso até os ateus têm, até os ímpios têm. Mas santidade, salvação é para poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A graça de Deus, como ele fala aqui, o amor de Deus, a paciência de Deus, eu mesmo sou exemplo vivo da paciência de Deus, tanto que eu não já errei conhecendo a palavra. Mas a graça de Deus, ela nos permite estar de pé, permite a gente estar se arrependendo para ter uma vida reta com Ele. Então não espere as pessoas, você ser ensinado pelo mundo e decair da sua firmeza. Se você tem um padrão de santidade, não volte atrás, não retroceda por causa do mundo, por causa daqueles que ensinam errado. Então busque a palavra de Deus, abra o entendimento na palavra de Deus, que Deus possa abrir seu entendimento cada vez. Eu queria falar mais, mas o vídeo está ficando um pouquinho longo. Então ele diz aqui no final, no 18, ó, crescer na graça e no conhecimento. A graça é o poder de Deus, a sabedoria que Deus lhe dá, o amor de Deus, a paciência de Deus, é o favor de Deus para conosco. E o conhecimento depende de você. Não espere
Deus, ele colocar entendimento na sua vida sem você abrir a palavra, sem você abrir a Bíblia. Não espere você pregar uma palavra bonita se você chegou aqui no altar agora e fez isso. Ó. Ah, Deus, fala comigo, fala com o povo. Não vai falar. Deus fala com o povo porque o povo está necessitado, mas ele queria falar mais. Só que ele não fala por quê? Porque o cara não estuda, o cara não vai buscar a escritura. Ele quer na preguiça, ele faz a obra com negligência. Eu abri a palavra aqui, já tinha dias que Deus estava me incomodando com essa palavra. Mas eu não estudei, eu não fui atrás de nada. Eu fui ler com calma, fui ler os versículos atrás para saber o que estava se tratando aquela palavra. E Deus, eu creio que Deus falou ao seu coração. Se não falou é porque você não quer ouvir. Se não falou é porque você não quer ser santo, porque você não acredita na salvação. Você já decaiu da fé, se é que você já teve fé um dia. Então a palavra, eu creio que é uma das palavras mais duras que eu já preguei nesse canal, mas a palavra de bênção, que transforma e que vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe seu entendimento, que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E não tenha medo. Se você quer servir a Deus, você vai ser perseguido. E esteja nem aí para nada. Que o mundo já está no maligno, vai ficar no maligno mesmo. Que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possível. E que Deus abençoe seu entendimento. Se você vai assistir essa mensagem fora do canal, alguém vai compartilhar, baixar e compartilhar, se inscreva no canal Abrindo o Entendimento e ative as notificações, porque eu tenho postado mensagem toda semana. E tenho pagado um preço muito grande. Você pensa que não, mas é muita luta, muita tribulação, muita porta fechada, muita angústia. E eu tô nem aí. Eu quero que o mundo se exploda mesmo com Satanás e os seguidores dele. Eu quero que vocês que assistem venhamos alcançar a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento. Porque é duro a gente ouvir uma pregação, uma mensagem de Deus de quem não sabe ensinar. Mas, eu não estou falando que sei, mas eu creio que deixei um pouquinho esclarecido e que Deus me abençoe o entendimento cada vez mais. Tudo de bom para vocês.